Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e nesse vídeo a gente vai falar sobre como produzir a proposta de intervenção. Eu sou o CEO da Scribs e estou aqui para te ajudar este ano a fazer o seu último Enem. Acompanhe comigo então, vamos traçar uma estrutura ideal e depois quais são os critérios a serem cumpridos para que essa proposta de intervenção, para que o seu último parágrafo do texto consiga os 200 pontos na competência 5. Veja bem. Diferente de outras redações no Enem, é nessa parte que você deve propor a solução do problema, a partir dos pontos já levantados na tese e durante sua redação. Nesse ponto é importante relembrar que tais problemas devem ter sido já apresentados durante a tese e devem ser desenvolvidos durante os 2 parágrafos de argumentação. Assim, é bom a gente pensar que a sua proposta de intervenção, o seu último parágrafo, ele vai ter um conectivo de conclusão, um conectivo depois, no meio do parágrafo, para apresentar a segunda proposta de intervenção, porque o ideal é que a gente tenha 2 propostas e não somente uma. Ele vai ter aproximadamente entre 6 a 8 linhas. No ano passado, eu vou mostrar no final do vídeo o parágrafo de conclusão que eu fiz e consegui 200 pontos na competência 5 durante o Enem. Ideal que ele tenha de 6 a 8 linhas, eu acho que 5 linhas muito pouco, o espaço é muito pequeno para que se consiga desenvolver completamente as 2 propostas. E ultrapassar 8 linhas vai acabar enforcando a parte de cima do seu texto. Perfeito. Então essa é a estrutura física ideal. Vamos ver agora quanto ao conteúdo, o que é necessário. As propostas de intervenção devem ser construídas de forma que sejam capazes de atender certos critérios de produção. Então, o primeiro passo é refletir a respeito de se oferecer uma proposta na vida social, considerar os pontos que você abordou na sua argumentação, demonstrar coerência com os argumentos utilizados. A proposta tem que ser muito bem detalhada, a exposição da intervenção sugerida deve acontecer durante o texto e nessa exposição é necessário que haja metodologia do processo de intervenção, ou seja, quais são os passos, quais são os caminhos que devem ser cumpridos para que essa proposta seja uma proposta de sucesso, para que o problema que você está solucionando seja de fato solucionado. Quais são os meios, os caminhos possíveis para que o que você sugeriu que vai ser realizado seja de fato concretizado. E claro, sempre respeitando os direitos humanos. Por fim, é interessante considerar que será necessário dizer quem irá agir, ou seja, qual é o agente, a ação a ser realizada e também o método dessa ação. É interessante a gente pensar também que é importante você cumprir pelo menos 3 dos 4 pontos que estão nessa lista. Dizer então quem é o agente, ou seja, qual entidade que irá de fato agir para solucionar o problema, qual é a proposta de solução em si, ou seja, o que vai ser feito, sobretudo, como que isso vai ser feito, que é a parte mais importante e a mais difícil, qual é o processo para se resolver e, se sobrar espaço, você vai dizer por que isso está sendo feito, quais são os objetivos, as considerações finais. Vou te mostrar agora o parágrafo de conclusão que eu realizei a título de curiosidade. É imprescindível que o Estado será o meu agente então. Eu já comecei a adiantar o método, ou seja, ele vai fazer alguma coisa através da reorganização de verbas do MEC. O que vai ser feito? Criar um novo departamento capaz de identificar escolas públicas que não possuem equipamento e acesso ao aprendizado ligado ao uso da internet, fornecendo, quando necessário, de que maneira? Por meio de processos licitatórios. Qual o objetivo? Visando garantir o futuro pensamento crítico e reflexivo ligado à manipulação de dados na web e às próximas gerações. Então aqui eu apresentei os 4 elementos fundamentais que toda proposta de intervenção na conclusão deve ter. Coloquei um ponto, segui com o conectivo. Por fim, é fundamental que o Ministério Público, então, será o meu próximo agente. O que vai ser feito? Selecionar, de que maneira? Por meio de concurso público, o que? Uma equipe de desenvolvedores ligada à tecnologia de informação e juristas, com que objetivo? A fim de rever os limites do funcionamento dos algoritmos e sistemas virtuais, visando a necessidade de formação livre proposta por Marx e Bauman, que são pensadores que eu havia citado ao longo do meu texto. Assim eu consigo articular muito bem todas as partes. Pense sempre, ao produzir a sua proposta de intervenção, em quem vai agir, o que vai ser feito, como vai ser feito e por que está sendo feito. Cumprindo todos esses critérios e mantendo a estrutura, o tamanho ideal, eu tenho certeza que você vai conseguir os 200 pontos na competência 5. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e que ele te ajude a produzir propostas de intervenção com grande qualidade. Não se esqueça nunca de curtir e compartilhar o canal, ative o sininho para receber as notificações e, como sempre, bons estudos. Até mais!